a Deus por mais um dia de vida, a nós concedido, pura bondade de Deus, né? Quantos partiram, deitaram ontem para dormir, hoje não mais se levantaram, eles partiram para uma eternidade que só Deus sabe como. E Deus, por sua graça, nos traz aqui a sua casa. Então nós vamos começar o culto devido ao Senhor. Vamos estar de pé, vamos orar. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, soberano Senhor de nossas vidas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Trindade Santa e bendita do Senhor. Queremos te louvar pela tua grandeza, pela tua glória, pela tua majestade, pelo teu poder e pelo teu amor. Te louvamos por Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador bendito, Senhor de nossas vidas, o qual assim mesmo se entregou para que fosse possível estarmos aqui hoje diante de Ti. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Senhor, porque não merecíamos nada do Senhor, não merecemos nada do Senhor, mas mesmo assim o Senhor quis nos salvar e tem cuidado de nós, tem nos alimentado, tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, tem nos dado a tua santa palavra. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos com todo o nosso coração e pedimos ao Senhor a graça que o Senhor nos abençoe aqui hoje, através da tua santa palavra, lida, cantada, pregada. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados que porventura não, certamente cometemos pecados durante esse dia, com pensamentos, palavras e ações, ou até mesmo negligência. Por isso pedimos ao Senhor que nos perdoe e nos habilite a estarmos na tua santa presença, a receber o ensinamento do Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dos meus irmãos aqui comigo e da tua igreja aqui representada. Também pedimos, Pai, por toda a tua igreja espalhada pela face da terra. Oramos que o Senhor esteja estendendo a tua mão de graça sobre aqueles teus servos, teus filhos que estão sendo perseguidos agora neste momento por causa da tua santa palavra. Nós nos recomendamos a tua graça, mas pedimos ao Senhor que por bondade venha o Senhor mesmo falar agora aos nossos corações. Abençoa o teu servo, Diácono Samuel, para nos trazer a mesma, ser com ele. Enche-o do teu Santo Espírito e faz com que, Senhor Deus, ele seja usado pelo Senhor mesmo, para a glória do teu santo nome e para a edificação da igreja. Abençoa-nos, pois assim nós te pedimos, nós te agradecemos, na pessoa bendita de Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador bendito, a quem nós servimos e amamos, apesar de nossas fraquezas. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo número 30. Salmos, capítulo número 30. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu, Deus meu, clamei a ti por socorro
e tu me sarastes, ó Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu furor dura a vida inteira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltei o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei, que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó, declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, ó Senhor, Deus meu. Graças te darei para sempre. Amém. Vamos salmodiar ao Senhor com o Salmo de número 29. Salmo de número 29. Salmo de Davi. Tributai a Deus Javé, poderosos tributai, tributai a Deus Javé, toda glória e poder. Tributai a Deus a glória, que é devida ao seu nome. Deus eterno, em sua bela santidade, do Senhor ressoa a voz, sobre as águas faz soar, Deus da glória estronda os céus, sobre as águas ele está. Sua voz é poderosa, sua voz é majestosa, sua voz arranca os cedros que no Líbano florescem, faz o Líbano saltar, bezerro faz saltar, e também o Sirion, como um boi selvagem faz. Sua voz despede fogo, faz tremer todo o deserto. Sua voz é poderosa, tem o deserto de Cádiz. A voz do Senhor Javé faz a coça dar a luz, e os bosques faz descer no seu templo glória diz. Deus presidiu os dilúvios como rei perpetuamente. Deus dá força ao seu povo
abrir mais uma vez a Santa Palavra do Senhor. Dessa vez em Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo número 3. Diz assim a palavra do Senhor: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto dizei-lhes, assim diz o Senhor. Desculpa, irmãos, Zacarias 3, tem razão, desculpa, Zacarias 3, eu chamei. Muito obrigado. Zacarias 3, corrigindo, muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhes opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que te escolheu, ó Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de veste suja, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes sujas a Josué. Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse: eu ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre este que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Vamos cantar mais um salmo ao Senhor. O de número 32, de Davi, salmo didático. É bem-aventurado aquele que tem o perdão, cujo pecado foi coberto com propiciação. Feliz aquele que o Senhor não tem por transgressor, não atribui pecado algum,
dia e noite eu gemi, opresso por tua mão, e o meu vigor se esvaziou, tal grande sequidão. Então a ti eu confessei o meu pecado e não deixei oculto mal algum, e teu perdão ganhei. Fiéis a ti suplicarão em tempo de te encontrar, e as muitas águas que virão não os atingirão. Tu és esconderijo meu, do mal me livrarás. Com júbilo de salvação me cercas, ó Senhor. A instrução hei de te dar, também te ensinarei, para dares ante mim conselhos te darei. Não queiras como a mula ser, que só a força vai, em sendo assim muito sofrer, os ímpios curtirá. Mas quem confia no Senhor, misericórdia tem. Ó justo, jubilai em Deus, vós santos exultai. Amém. Vamos abrir mais uma vez a Santa Palavra do Senhor, dessa vez no livro de Atos, Novo Testamento, leitura também sequenciada. Atos, capítulo de número 9. Nós leremos do 1 ao 19. Atos, capítulo 9, de 1 ao 19. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão a Ananias, ao que respondeu:
Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, que muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Os irmãos quiserem saber do resto da história, continue lendo Atos em casa depois, capítulo 9 de Atos. Estaremos passando assim a palavra ao diácono Samuel para nos trazer a mensagem. Nós estamos aqui com a presença, um momento especial, que é o serviço ao Senhor. Nossas almas estão aqui para receber do Senhor o alimento, assim como aqueles animais no campo que estão na expectativa do que o Senhor fará. Se abrirás a mão para fartar-nos, ou se esconderá o rosto. Senhor, dá-nos humildade para esperar no Senhor, a vontade do Senhor. E dá-nos também, Senhor, fé para enxergar o que o Senhor tem falado no nosso coração. Porque a maioria das vezes nós estamos aqui e não estamos enxergando as riquezas que o Senhor tem nos dado para que as nossas vidas sejam transformadas na imagem do Senhor Cristo Jesus, que é pregado. Abençoa-nos nesta noite com a obediência. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16.
partir do verso 13. Assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, e não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém disser ser ele o Cristo. Essa passagem é muito conhecida e muito pregada também. Mas a afirmação de Jesus a Pedro, ela é muito profunda. E, infelizmente, não é uma afirmação tão óbvia para a realidade da igreja hoje. O que dizem os outros que eu sou? Jesus se preocupou em saber o que eles pensavam a respeito do que os outros diziam ser ele. Então perguntou: o que dizem os outros que eu sou? A resposta deles, a princípio a gente acha que é uma coisa muito capafúrdia, né? Jeremias, João Batista, Elias. Mas os outros não estavam fazendo uma afirmação, digamos assim, extra-eclesiástica. Estava na lei. Em Malaquias há uma profecia de que haveria de vir um semelhante a Elias, um Elias poderoso, que haveria de vir antes do Messias. Então, quando eles viram Jesus fazendo esses milagres, essas coisas, esse daí. Então, não é nada tão distante como nós pensamos. Da mesma forma, Jeremias, também há em Jeremias 18:15 uma forma paralela de entender que o prometido a vir neste verso seria um profeta como Jeremias. Por causa da promessa de vir um como Moisés. E outros pensavam em João Batista, que havia ressuscitado. Mas
eu queria dizer o seguinte, que nós ficamos muito preocupados, atentos pelo fato de dizer, isso aí é de letra, tirando de letra. Eu falo, claro que não era nenhum desses profetas. E Pedro respondeu que ele era Cristo, o Filho de Deus. Mas o que tem esta resposta de tão especial? Não é a afirmação categórica, a afirmação doutrinariamente correta que fez com que Jesus afirmasse que não foi carne ou sangue que revelou isso a Pedro. Por quê? Então, há neste sermão a súmula da doutrina que eu quero que vocês agora peguem isso que eu vou falar, que é a súmula do sermão. Que há uma luz espiritual e divina que comunica a alma por Deus de quem é Jesus, das coisas espirituais. Ela não é obtida por meios naturais. Por isso que não é apenas esta afirmação, digamos, doutrinária, que ele possa ter aprendido em algum lugar. E por isso cabe a nós também, que estamos aqui ouvindo alguns desde pequeno, de que Jesus é Cristo, Filho de Deus. E podem decorar e saem dizendo. E pergunte a eles quem é Cristo, Filho de Deus. Sem que Deus haja comunicado do seu Espírito diretamente ao Espírito, do que apenas recita algo da memória. Então, dito essa doutrina, esta súmula do sermão, eu passo a apresentar a vocês aqui o sermão. Primeiro eu vou mostrar o que é essa luz espiritual divina. Não vou ter tempo de mostrar como é que ela é dada por Deus e não pode ser obtida por meios naturais. Terceiro, que é uma verdade bíblica. E quarto, um desenvolvimento breve a respeito disso. Então, o sermão de hoje vai ser mostrar o que é essa luz espiritual divina. Para isso, em primeiro lugar, vamos ver o que ela não é. O que essa luz espiritual divina não é? Em primeiro lugar, ela não é uma convicções que possamos ter a respeito do pecado, miséria, e que mesmo que o Espírito Santo nos ajude a enxergar o pecado, a miséria, isso não provém do Espírito de Deus, como luz espiritual e divina sendo comunicada.
como essa comunicação que Jesus afirmou que Pedro recebeu. Pedro, você está falando isso porque você recebeu uma informação do Espírito de Deus, não foi carne nem sangue que revelou você. Ora, existe aqui algo que é importante entender para desenvolvermos esse assunto. Que nós temos ferramentas para entendermos a respeito do que é pecado e do que é miséria. Se você pegar o catecismo, você vai ver. Eu estou fazendo isso com Sara, né? Meu pai já fez comigo, eu estou fazendo com Sara o catecismo, breve catecismo. E é muito bem colocada a ordem e o esclarecimento do que é cada coisa, a condição natural do homem, condição que Deus criou. Depois o pecado, a miséria, ele divide tudo direitinho. E você, por esta ferramenta e o auxílio do Espírito, porque o Espírito Santo pode ajudar sem estar habitando em você. Nós esquecemos de Hebreus. Nós esquecemos muito de que em Hebreus o Espírito Santo age de uma forma, inclusive profunda, em muitos crentes, que inclusive chegam a ter experiências de qualidades impressionantes a respeito do envolvimento com serviço do Senhor, as doutrinas e tudo mais, mas não tem o Espírito habitando, não há esta comunicação de Deus que é diferente. Não há. Então, o que acontece? O Espírito nos ajuda, alguns até avançam no entendimento. Ora, quando entendem racionalmente, com a ajuda do Espírito, que o estado em que nós nos encontramos é um estado mau, de pecado, o que o pecado faz, quem é Deus no sentido de grandeza racional, de valores que são maiores do que os nossos e tudo isso, há no campo da razão o entendimento. E então o Espírito auxilia estes princípios naturais das faculdades, mas não como um novo princípio, não como algo que transforma completamente. Então eu, preparando esse sermão, esse sermão é baseado num sermão de Jonathan Edwards, A Luz Espiritual de Vida. Eu me lembrei de uma palavra que eu dei aos jovens em Itapuã a respeito da nossa condição original que o Senhor nos deu e que perdemos com a queda. E a restauração, o mediador, quando veio restaurar, está lá que ele veio restaurar a nossa condição original. É isso o objetivo da restauração. É isso que Jesus faz. Ele nos dá a retidão original. Então, fica mais fácil o entendimento disso aqui. Por quê? Porque o que é auxílio do Espírito Santo sem ser a luz espiritual divina, de fato, não é natural
em Adão, do que estava em Adão. Fica mais fácil para vocês entenderem. O que é auxílio do Espírito Santo sem a restauração do original é o natural, que é depois do pecado, depois da queda. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem pensar o seguinte: quem era eu antes da conversão? Normalmente eu tinha hábitos assim, eu fazia isso, tá? O que é que aconteceu com você depois? Eu mudei muitas coisas. Pensa, você mudou por um princípio natural. Você passa a ser uma criatura completamente diferente, né? Quero dizer assim, de gente a cachorro, uma coisa assim totalmente diferente, que não tem nada a ver. Por que eu falei uma coisa assim tão grande, tão distante? Porque, gente, a natureza que estava em Adão para a natureza depois do pecado é algo que é irreconhecível. Você não pode dizer eu melhorei um pouco. Você não pode dizer isso: quando eu me converti eu melhorei, eu mudei. Não! Você diz: quando eu me converti eu sou um ser estranho, algo completamente fora do que se conhece por qualquer pessoa natural. Pega uma pessoa aí, amigo seu, que conheceu você antes. Vem cá, quem sou eu agora? Você é um extraterrestre, é uma pessoa que eu não sei nem onde é o olho, onde é a boca, onde eu não sei nada mais. Se a descrição for chocante, terrível assim, então houve uma mudança de natureza original. Mas se a descrição for: você é fulano, tem um nome inclusive, não é? Eu reconheço, essa é fulano, mudou radicalmente. Mas eu estou vendo aqui dela. Não pode ser essa descrição. Isso é novo princípio. Isso é a restauração do original, do que é em Cristo. Uma coisa que os crentes não pensam, né? Eu estudei um pouco sobre essa restauração original, e isso é uma coisa que nos ajuda muito, inclusive quando temos a iminência de pecado. Jesus anulou completamente seus pecados. E quando você vai pecar, quem é você? Adão. Você é uma pessoa que nunca pecou. Você pensa assim? Se você não pensa assim, você não tem retidão original. Se você não pensa assim, você não é nova criatura. Se você não pensa assim, é porque você é um melhorado. Você é uma pessoa que tem o auxílio do Espírito Santo para lhe ajudar a não pecar. Então, quando você vai pecar, você diz: não, mas o Espírito Santo me ajudando, mas eu estou na igreja, mas eu estou vendo que isso está errado, e concluí, estou vendo, convicção de pecado, isso é pecado, não é? Tudo isso não é regeneração. Regeneração é você chegar diante do pecado e dizer: eu nunca pequei, e vou agora pecar. Jamais! Cai fora! Ou até que, por uma assédio que você não consiga, peque. Mas essa tem que ser a sua visão do que é estado original.
Jesus nos restaurou para retornarmos ao estado original. Retidão original. Isso ajuda muito, o catecismo ajuda muito. O que é que o homem perdeu com a queda? Comunhão com Deus, perdeu a retidão original, perdeu santidade, perdeu domínio sobre as criaturas. Essas 4 coisas. Quando fala sobre o Redentor e a restauração que Ele nos dá, essas coisas exatamente que nós perdemos, elas são restauradas. Por isso eu digo que você tem que dizer: eu nunca pequei, eu vou cair fora disso, porque a retidão original de quem nunca pecou é restaurada. Então, agora fiz esse esforço para ver se vocês entendiam esse ponto de que há neste auxílio do Espírito uma ajuda para que, entrando em contato com todo este corpo de doutrinas e tudo isso que nos esclarece e mostra como e por que a condição é de pecado, é de miséria, que precisa de um Deus e tudo isso pode sim levar você a chorar pelo seu pecado, sendo que você não tem o Espírito de Deus como princípio novo, como o Adão, como aquele que tem tudo restaurado em você. A retidão original, a santidade original e a domínio sobre sua carne, sobre as criaturas e comunhão com Deus. Então, este princípio, ele é acima de tudo. Ele é acima de tudo. Vejam, então você entende isso, o que é certo, o que é errado, consegue entender a relação que há entre uma coisa e outra coisa, o certo e o errado, que não é para fazer isso, que você tem que fazer. Tudo isso vai dirigindo você a você entender que precisa de fazer coisas e deixar de fazer outras, não sendo o princípio original. Olha, o que é essa luz espiritual divina? Uma coisa que você tem que ficar, anote isso em sua mente. Não há nada do tipo igual. Não há nada do tipo igual. Fixe isso em sua mente. Não há nada do tipo igual. Quando Deus comunica a você isso, você não tem dúvidas, porque não há nada do tipo igual. Me diga uma coisa, você tem responsabilidade para vir na igreja, né? Você pode pensar em alguma coisa do tipo igual? Você tem mais responsabilidade, inclusive às vezes com o seu trabalho, do que com a igreja. Do tipo igual. Volta por lá. Você lê a Bíblia, né? Para você exercer a sua atividade secular, você precisa de muito estudo. Mas, muito mais, estuda muito mais do que a Bíblia. Não há nada do tipo igual. Bota ele lá. É do tipo igual. Eu estou colocando do tipo igual, mas nem é, viu? É pior ainda. Você tem comunhão com alguém. Claro. Porque senão não estaria em comunidade, né? Seria um ermitão que iria pelo mundo afora aí para ficar sozinho, mas não é. Então você precisa de falar, você precisa se comunicar.
Faz isso. Como é que está a sua oração? Um tipo igual? Que não é. Você fala com Deus assim como você fala com alguém? Não é. É pior. Porque não existe em nós não existe, não é a ciência, não existe o sentimento da veracidade, da presença de Deus como uma pessoa em nosso meio. Você evita ou fala alguma coisa de acordo com quem está próximo a você. Você já pensou que você tem que ter esse mesmo senso da presença de alguém com Deus, que é uma pessoa, com todas as características que formam o conceito do que é uma pessoa? Se alegra ou se entristece, gosta de algumas coisas, não gosta de outras. Ele é uma pessoa. Mas infelizmente não há este senso em nós. Se houvesse isso, como seria diferente da igreja? A igreja seria tão diferente. Porque se Ele está em toda parte, e se você tem este senso da presença de Deus, você não poderia pecar, porque Ele está aonde você se meter, até dentro de um tubo de ressonância magnética. Não há nada do tipo igual. Princípios são restaurados. E vejam o que acontece. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo age em coisas, natureza e em pessoas sem nenhuma influência desse tipo. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Haviam pessoas em Israel, tem um texto disso, que eram pelo Espírito Santo dotadas de um saber de bordaduras, todos os tipos de bordadura. Então há esta ação do Espírito Santo sem que seja a luz espiritual divina. Eu digo mais ainda, o Espírito Santo pode excitar pensamentos, ajudar a razão a compreensão e até outros princípios naturais, sem qualquer união com a alma. Nós precisamos de examinar nossa vida. E toda vez que a gente fala de exame, há um rebuliço. E eu quero fazer uma exortação direta a essa igreja, sem indiretas. Não são poucas as vezes que eu posto no WhatsApp ou no e-mail da igreja textos de conteúdo que exercitam a mente a nos examinar, e há controvérsias e há pessoas que não gostam de reações adversas em relação aos textos que nos levam a examinarmos e a
verificarmos se de fato estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Isso significa que tem coisa errada. Toda vez que há uma reação negativa à mesma exortação do apóstolo Paulo de examinar-vos a vós mesmos se de fato estáis na fé. Toda vez que há essa reação, tem coisa errada. Quando se exorta alguém e, de acordo com o que Salomão fala em Provérbios, a pessoa aceita, ou seja, uma pessoa sensata, haverá crescimento. Mostra que há humildade e muito mais. Mas quando não há isso, insensatez, soberba, orgulho e muito mais. Segundo, em primeiro lugar, eu falei sobre convicções e miséria. Segundo, essa luz espiritual divina não consiste em impressão feita na imaginação. Não são coisas que nos trazem afetos e desejos. Ela faz isso, mas não sendo como... Olha, o Espírito Santo faz isso, nos ajuda inclusive a ter deslumbres e encantamentos sobre os assuntos espirituais, não sendo a comunicação do Espírito que é especial com a alma. A mente pode ser encontrando assuntos grandes e preciosos da palavra de Deus, pode ser impressionada. A beleza de toda a estrutura da doutrina pode servir para um elogio muito grande e fazer com que, inclusive, as nossas emoções em ebulição façam-nos ter bons pensamentos e encham nossa mente de alegria, não sendo a comunicação do Espírito com a alma. É muito sério. É muito sério. Nós não podemos continuar sem nos examinar. A pessoa pode ouvir a descrição do Calvário de Jesus na cruz, indo até a cruz, e de acordo com todo aquele relato trágico, pensando inclusive nele como um ser superior daquela condição, derramar lágrimas, fazer com que os seus sentimentos sejam abalados por uma história tão ruim, tão trágica. Nada disso ser a comunicação do Espírito Santo com a alma. Ela pode inclusive ter, pense você, ouvindo muitas coisas da palavra de Deus, teve sua emoção abalada, mas quando foi a um cinema e que viu um filme com alguém especial e de repente seus sentimentos estavam sensíveis e você estava sensível no momento, também não chorou? Qual a diferença? A diferença está no exame. Você precisa examinar o seu coração. Terceiro, essa luz espiritual não surge de qualquer novas verdades
ou proposições que não estão na palavra de Deus. Aqui, aos pentecostais e desses que também comungam dessa mesma ideia, tudo que não está na palavra de Deus, mas que traga todo este sentimento e coisas que podem ser verdades, não é a comunicação do Espírito com a alma. Não pode estar fora da palavra de Deus ou a respeito de um mundo que não seja ensinado na Bíblia. Tem que estar atrelado aquilo que o Espírito Santo vai comunicar, especialmente à alma, está na palavra de Deus. Não está fora. Em segundo lugar, eu vou dizer agora o que é. Eu disse o que não é. Agora eu vou dizer o que é. Eu não sei como é que está meu tempo. 5 minutos? 9 e 5. Dá para ir até 9 mesmo? Pouco antes. Então, o que é? Veja. É um verdadeiro sentimento da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus. Uma convicção da verdade e da realidade delas que resulta disso. Esta luz espiritual, ela é uma convicção que salva da verdade, realidade. Ela vem a partir de uma visão da excelência da glória de Deus. Você vê a glória de Deus. Eu não vou poder falar a parte que é uma verdade bíblica, porque nós temos aí uma quantidade enorme de textos, mas por isso eu vou ter que citar alguma coisa. Aquele texto que fala das coisas excelentes e especiais, das maravilhas, das coisas extraordinárias de Cristo Jesus, em Efésios, que o pastor inclusive está expondo, não é o que muitos pensam. É só para aqueles especiais, ou então quando formos arrebatados, ou quando... Não! E isso foi ensinado aqui nesse púlpito. Não é. Por que quando nós ouvimos o pastor dizer que essas coisas excelentes, extraordinárias, essas coisas que são profundas, coisas especiais de Cristo Jesus, de Deus, da sua divindade, as excelências superlativas da glória de Deus que o crente verdadeiro, regenerado, experimenta, foi dito desse púlpito, ninguém quis saber por que nós não temos. Por quê? Evidência de que não há a luz espiritual e divina. Essa informação, esta afirmativa tem que ser descartada, porque senão nós vamos partir do zero. Quem quer ser considerado sério assim? Então, essas convicções de verdades têm um efeito e consequência natural. Preste atenção nesta palavra, natural. Efeito e consequência natural. Não é algo que você, olha, eu vou tentar fazer uma oração secreta. Aí foi lá e passou uma semana.
Aí na segunda já começa a ficar difícil, na terceira acabou a oração secreta. É natural. Da visão da glória de Deus, as coisas são naturais. Ela vem de um verdadeiro sentido da superlatividade das coisas da palavra de Deus, da religião, de Jesus Cristo, da obra da redenção, os caminhos e obras de Deus revelados no Evangelho. Eu acho que contou uma coisa que cabe agora. Eu vou tentar fazer bem rápido. Um rapaz que era popular na faculdade nos Estados Unidos, ele foi colegas de evangelizando ele, e ele foi salvo. Esse rapaz começou a pregar o evangelho assim, de uma forma insistente. Todos ele pregava, onde ia, pregava, a vida dele acabou-se, não tinha mais nada do que ele fazia, ele pregava o evangelho e estava de forma compulsiva pregando o evangelho. Aí os colegas que levaram ele como instrumentos à salvação, o evangelho, foram conversar com ele e chamaram ele. Rapaz, você está exagerado, não é assim, sabe? O pessoal já está começando a dizer que você está não fica bem no pregador. Aí esse rapaz só fez uma pergunta para a turma que chamou ele. Aquilo que vocês falaram comigo, sabe que Jesus deu a sua vida por mim. É verdade isso. Ele fez isso mesmo. Ele tinha a mim como a salvação. E por isso ele se entregou completamente à sua vida. E morreu na cruz por mim. É verdade, claro. Então, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Não há mais nada que fazer senão pregar o evangelho e sair por aí pregando o evangelho. Quer dizer, é um sentimento real da obra da redenção. Se Jesus entregou a vida por você e você tem o verdadeiro sentimento que é gerado pelo Espírito Santo lhe comunicando essa realidade à sua alma diretamente, Espírito de Deus, alma. O que é que você vai fazer a partir de agora? Se não entregar sua vida totalmente e não essa palhaçada que nós inventamos, que entregamos a nossa vida a Jesus e não temos vivido dessa forma. Temos vivido completamente nossos interesses. Não consultamos a Deus, não temos comunhão com Ele diária e com o nosso coração se derramando continuamente, naturalmente, como uma lei natural. A glória nessas coisas, a excelência de um tipo elevadíssimo, muito elevado. Vocês precisam de conhecer. Olha, os puritanos, não pode, e é algo que me machuca profundamente alguém dizer que não vai voltar mais os puritanos, porque foi uma coisa que Deus fez especial em uma época. Eles deixaram registros
de que isso é vida de crente. Vocês vão ver o que é. Leiam os puritanos e vocês vão ver o que é uma vida de alguém que ouviu a comunicação na sua alma. A sua alma escutou a comunicação do Espírito Santo. Vocês vão ver como esta vida vive as glórias divinas, superlativas de todas essas coisas. Vocês vão ver o que alguém tendo a visão da excelência elevadíssima da natureza de Deus. E quem é Deus? Uma glória muito distinta de tudo que você possa ter visto. Você não pode ter visto nada igual. É o que tem que acontecer na sua vida quando o Espírito Santo comunica a sua alma. Ele não se limita racionalmente a acreditar que Deus é glorioso. Ele tem um senso da glória de Deus em seu coração. Ele tem um senso de como Ele é amável, um sentido de Deus, da beleza do que é a amabilidade de Deus. Por isso os puritanos se sentiam como que sendo esmagados pelo poder de Deus. Eu nunca me esqueço de Moody, que também foi um dos que buscaram isso. E andando nas ruas de Londres, teve uma experiência com Deus e ele gritava, dizendo que ia morrer, de um sentimento tão grande e poderoso, ter invadido sua alma, a sua vida, da realidade de Deus, da amabilidade de Deus. Quando você tiver um sentimento tão forte da amabilidade de Deus, você vai ver que a sua vida vai ter que ter outro sentido. Outro sentido. Há então aqui um entendimento para que ajude ajuda aqui para entendermos isso, que vou dividir aqui no conhecimento especulativo e no conhecimento do sentimento. A pessoa então tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Sem isso, não dá para ter sentir a amabilidade de Deus sem ver, enxergar as coisas na palavra de Deus. Nós precisamos de ler a palavra de Deus com muita veemência, como diz lá na palavra de Deus, fazer ela ser abundante em nós. Então, precisamos primeiro de ler a palavra de Deus, ter esse conhecimento. O outro faz parte do coração. Então, quando o coração entende, ouve, já é gerado um sentimento da beleza, da amabilidade, da doçura daquilo que você conheceu. E então o coração, ele, de forma sensata, enche de prazer e deleite naquilo que você está vendo, está conhecendo. Mas não é superficial, como falei naquela ocasião. E também não é algo que tem uma razão apenas no que foi descrito, não. Aqui o entendimento real da grandeza do que é isso. Há uma diferença em a pessoa saber que o mel é doce por informação e de
provar o mel. Essa é a diferença. Então, uma vez acontecido isso, o coração, então, fica sensível à beleza e à amabilidade. Eu queria que vocês pegassem essa palavra, amabilidade. Por quê? Porque quanto a aquele caso anterior que eu falei, que se pode ter um deslumbre, um encantamento, é um encantamento limitado. Não há um entendimento da amabilidade, ou seja, de quanto mais ele pode ser amável, da dimensão do que é este atributo de ser amável dele, de Deus. Então, a pessoa necessariamente sente o prazer de experimentar. Olha que diferença. Olha que diferença você sentir o prazer em experimentar do que você sentir o prazer de ouvir falar. Infelizmente, isso acontece. Não há mais uma ideia, mas há o sentimento real por experiência do que é amável em Deus. Então, a sua alma sente o doce, o agradável, o palatável do que é os atributos de Deus na sua vida. Muito diferente de ter uma opinião racional do que é. E se no primeiro caso nós vimos o sentimento, agora o que parte do sentimento, que é a convicção. E aqui a gente pode ver rapidamente, direta e indiretamente. Indiretamente primeiro. Olha o que acontece. Todos os preconceitos que há são removidos. Já pensou o pastor pregando aqui? E tudo aquilo que já eu não concordo com isso. Mas isso aí será? Não sei, preciso ver primeiro. Acaba tudo. Porque você começa a ouvir e você começa a ver que corresponde realmente com aquilo que você está experimentando. Foi o que aconteceu com Jesus e os discípulos. Por que os discípulos viram Jesus ressuscitando Lázaro? E todos esses milagres de Jesus foram fazendo que os discípulos cada vez melhorassem mais. E os escribas queriam matar o cara que foi ressuscitado. Uma coisa que a gente ouve hoje e acha que é um absurdo, né? Mas fazia a mesma coisa se estivesse lá. Por quê? Porque este sentimento da amabilidade de Deus, da experiência do que é realmente os atributos de Deus, de quem Deus é, destrava todos esses preconceitos na nossa mente. E tudo aquilo que a gente acha, olha, você quer ver o maior preconceito que a gente tem? É quando o pregador fala alguma coisa para humilhar a pessoa. Olha, tome cada dia a sua cruz, morra! Você tem que considerar o outro superior a você mesmo. São coisas horríveis para mim, tragar, passa daqui. Isso tudo é destravado. E a gente então é verdade, isso é verdade. Que coisa gloriosa quando a gente morre. A gente então tem que passar por isso. A gente começa a ter experiência do que é a grandeza de morrer. Sente por experiência que ser humilhado é melhor do que ser honrado. E então o sermão vai fluindo, vai fazendo com que você
Agora faça o balanço de antes e depois. Quantas observações você fez antes e quanto você cresceu sem todos esses preconceitos cravados na vida. Preconceitos são removidos quando as pessoas descobrem a excelência divina das doutrinas cristãs. Isso destrói a inimizade, remove esses preconceitos, santifica a razão. Então os olhos são abertos para a força dos argumentos e da verdade. Aí os sermões dos puritanos vão ser tão queridos. E você vai cavar 1600 para você beber desses sermões tão gloriosos. Acabar o preconceito. Segundo, não só remove os preconceitos e os impedimentos da razão, mas ajuda positivamente. Olha o que acontece. Faz com que as noções especulativas que você olha, e pode ser aquilo, outro, fiquem mais espertas. E você então, quando ouve o sermão, depois, que coisa, olha aquele texto lá, fala isso mesmo. E aquele outro texto, meu Deus, uma palavra do Senhor é maravilhosa, é rica e se harmoniza de forma perfeita. É isso que acontece. Quando isso é vivo em você, não só destrava, mas ajuda e faz com que a coisa seja aprendida. O sermão é aprendido com mais fixidez, não fica fugindo da mente, fica firme. Envolve atenção de mente. Atenção de mente. Quantos dormem nos sermões? Atenção de mente. Quando Deus fala na alma, não dá para dormir em sermão nenhum. Então, temos uma visão mais clara de tudo aquilo que Deus fez. As relações mútuas, uma coisa com a outra. Tudo aquilo que era turvo, obscuro, começa a se clarear, esclarecer mais. Todas as coisas são mais impressionantes, tem mais força, tudo aquilo que fala. Você pode julgar melhor aquilo, olha, é certo, não é certo, é errado. Olha, então você tem mais essa condição de julgamento, melhor julgamento. A mente tem uma sensatez de excelência dos objetos divinos. Então se emprega nessa contemplação. Então agora na maneira direta, já estamos terminando. Diretamente, isso indiretamente, destrava e ajuda. Indiretamente, hein? Já pensou diretamente? Diretamente. Um verdadeiro sentido da excelência divina das coisas da palavra de Deus. Faz com que você seja imediatamente convencido da verdade. A excelência superlativa é muito grande. Uma beleza divina, semelhança de Deus, é algo que faz com que a nossa mente fique encantada, fique tão encantada com as coisas. Texto de... falta só uma partezinha, só o texto de Coríntios que fala que quando vier o que é perfeito, o que é em parte se desfará, veremos face a face. A interpretação desse texto é uma coisa gloriosa. O que está por ser perfeito, o que vai vir a ser perfeito,
É o fechamento do cano da palavra de Deus, de toda ela. E então veremos face a face. Esta palavra, esse termo, então veremos face a face, é a mesma palavra usada em hebraico lá quando Deus disse a Moisés: eu falo com ele face a face. Não significa que quando a palavra de Deus é pregada, quando você lê a palavra de Deus, você vê Deus face a face. Por que a gente não arrepia os cabelos todos? Falta da luz espiritual. Só pode ser isso. Você tem que parar para pensar. É verdade bíblica. Não tem para onde fugir. É racional. Veja, leia, ouça. Não estou falando nada aqui que precise de uma coisa muito difícil de ser entendida. Está claro. Ver Deus face a face tem que lhe transformar completamente. Então, nada pode ser igual. Nada. Visto dessa forma, quando há então esta descoberta real da beleza e excelência de Deus, não há lugar para pensamentos frutos de invenção humana. Nada é igual. Grave isso, não há nada do tipo igual. Não há nada do tipo igual. Essas evidências, iluminadas espiritualmente por Deus, verdade das coisas da palavra de Deus, é uma evidência que é levada pelo Espírito de Deus. Tal glória é vista claramente. Não deixa espaço para dúvida de quem Deus é, da sua excelência e de quem é o mundo. Tal convicção da verdade, como essa, decorrente desta natureza, é uma verdadeira convicção espiritual que existe a fé salvadora. É uma fé especial, fé salvadora. Não é a fé estatística. Essencialmente distinguida de qualquer coisa que há em comum que os homens não regenerados possam imitar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu peço, sempre quando eu falo agora que Deus tenha misericórdia, eu complemento assim: tenha misericórdia de nós, nos dando obediência, porque eu considero um sermão desse misericórdia. Eu considero quando servos do Senhor encontram estas pérolas que o Senhor nos dá, através dos seus outros servos, como misericórdia de Deus, para alertar a igreja hoje de quão distante ela está da vontade de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor. Senhor, eu não tenho, não posso imaginar que exista algo em que possa recorrer agora
não. Aquele texto que o Senhor nos deixa a respeito do homem que foi pedir o pão e aquele seu vizinho não lhe dava o pão. E o Senhor nos ensina naquela passagem que mesmo que nós não nos encontremos em condição de podermos dizer somos amigos do Senhor, o Senhor nos diz: insista comigo, nos ajuda a insistir com o Senhor, meu Deus. Não há outra saída que não insistir com o Senhor, porque se não nos der por ser amigo, nos dará pela insistência. Senhor, nos ajuda pela obediência, porque somos tão fracos com isso. Nós somos tão tardios, Senhor. Somos prontos para falar e tardios para obedecer, Senhor. Transforma as nossas vidas para a glória do Senhor, para a edificação da tua igreja, Senhor, para a restauração da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor, pela instrumentalidade do seu servo. Quero agradecer a Deus. Um jovem aqui nos visitando, né? É Páculo? Não, deve parecer com Páculo. Não é seu nome? Felipe. Você é de onde, Felipe? Sou do Rio. Sou do Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, está nos visitando. Eu não morava até agora, não. Ah, é? Já esteve aqui antes? Não. Primeira vez. Internet, ele queria isso aí com Ô Felipe, é bem-vindo. Esteja à vontade quando estiver ali, a casa é nossa. Mas alguém não, né? Então, queridos, sexta-feira não vai haver reunião de oração, porque vai haver um casamento e certamente a maioria das pessoas, se não todos, estarão lá. Então, o conselho resolveu que não vai ter reunião de oração na sexta-feira. Mas o resto dos dias as programações são normais, exceto sexta-feira. Agora não vamos ter trabalho com a igreja. Bom, estava despedido.